Mais uma vez, boa tarde, bem-vindos. Depois do Estado da Nação dos Média, outro dos grandes debates deste Congresso da APDC, nos seus 40 anos, vamos olhar agora para o Estado da Nação das Comunicações, outro dos grandes debates que leva muita atenção aqui e no streaming. Volto a dizer, estão a ser transmitidas todas estas conferências, debates, entrevistas em streaming, em português, em inglês e em língua gestual. Vamos já então ao Estado das Comunicações com o António Costa. António, bem-vindo. Bem-vindos a mais um debate de Estado da Nação. Vamos terminar este congresso tão relevante num momento de mudança, na verdade. Temos novo governo e voltamos a ter, neste congresso, o regulador. Chamo aqui ao palco Sandra Maximiano, presidente da Anacom, por favor. Posso? Bem, antes de mais, uma boa tarde a todos e queria muito agradecer o convite que me foi endereçado pelo Sr. Presidente da APDC, Engenheiro Rogério Carapuça, para estar aqui hoje como keynote speaker nesta sessão tão aguardada, espero, o Estado da Nação das Comunicações. Faz hoje precisamente 5 meses que abracei o desafio de presidir ao Conselho de Administração da Autoridade Nacional de Comunicações, Anacom. Filo exclusivamente, e como sabem, pelo que disse, pela vontade em contribuir para uma regulação de excelência, independente, transparente, ativa, com respeito pela ética e responsabilidade social e aberta ao diálogo com os stakeholders, dos quais destaco os consumidores e os seus representantes, os operadores e a academia. Uma regulação eficiente e eficaz e, sobretudo, dinâmica é um ingrediente essencial num mundo em plena revolução digital. Como qualquer outro setor, não tenho dúvida que o setor das comunicações tem sofrido impactos profundos com a adoção de novas tecnologias. Nesta revolução tecnológica, o regulador não pode ficar para trás no que respeita à adoção de tecnologias, por exemplo, de inteligência artificial. Estes sistemas têm a potencialidade de contribuir para o aumento da eficácia e da eficiência da monitorização do cumprimento das regras e normas regulatórias, através de uma monitorização mais eficiente, contínua, que minimiza o impacto das violações regulatórias nos consumidores. Permitem também ajudar na previsão de problemas de conformidade e na antecipação de tendências do setor e necessidades futuras de regulamentação. A inteligência artificial poderá vir a ser aplicada na previsão da procura de espectro radioelétrico, na otimização na afetação de licenças e na monitorização do espectro. Claramente, estes sistemas de inteligência artificial revolucionam o tratamento e resolução de reclamações. A este nível, destaco o excelente trabalho que está a ser desenvolvido pela equipa de inovação da Anacom na construção da Aexia, a plataforma de inteligência artificial para análise e gestão da experiência dos consumidores, que será um suporte aplicacional para todo o processo de tratamento de reclamações, mas também irá permitir a identificação de padrões de insatisfação, de consumo e de outros padrões comportamentais de interesse analítico, designadamente nas redes sociais. Não só a transformação digital tem impacto no setor das comunicações, como estas, sobretudo as eletrónicas, são fundamentais para este novo mundo que se desenhou e ainda se desenha. Neste contexto, os desafios para o regulador são maiores e coloco alguns sobre a mesa, talvez para discussão mais tarde. Primeiro, o uso de Big Data, Data Analytics e inteligência artificial cria vantagens competitivas nas empresas de comunicações. Há que pensar nas implicações da dinâmica e concorrência do próprio setor. Segundo, é preciso estar consciente que as empresas de telecomunicações
são viabilizadoras das estratégias digitais de outras empresas em variados setores. Logo, são parte essencial para garantir que não hajam desequilíbrios no acesso à conectividade por diferentes players. Terceiro, reconhecer que num contexto que se quer inovador, é preciso abraçar as sandbox regulatórias para potenciar a experimentação, nomeadamente as aplicações de inteligência artificial, num ambiente regulatório que se quer flexível. Quarto, estar atento aos riscos. A inteligência artificial pode ser utilizada para influenciar as opiniões e escolhas dos utilizadores e consumidores que não correspondem aos seus interesses. Quinto, a possibilidade de personalização de ofertas poderá aumentar a discriminação de preços, podendo, teoricamente, e agora fala a economista, as empresas aproximarem-se de uma discriminação de preços de primeiro grau, o que aumenta a eficiência, mas leva à transferência de excedente do consumidor para os operadores. Por último, o grande desafio que a transformação digital traz ao regulador, mas também aos operadores, que se prende com o recrutamento e retenção de talento no digital. A este nível, exige-se a todos nós uma maior cooperação com o ensino, desde o pré-escolar ao ensino universitário. A regulação do digital é a evolução natural da abordagem regulatória do setor, tendo em conta os investimentos dos vários players em redes e diversos serviços oferecidos pelos operadores de comunicações eletrónicas. Neste ambiente digital, colocam-se novos desafios sobre a melhor forma de proteger os interesses e direitos fundamentais dos utilizadores, garantir a transparência, nomeadamente dos algoritmos, e a disponibilização de informação, combater os conteúdos ilegais e desinformação e, ao mesmo tempo, fomentar a inovação, a promoção do desenvolvimento sustentável e da concorrência. Em Portugal, o Governo designou a ANACOM a autoridade competente e coordenadora dos serviços digitais, assim como a ERC e a IGAC, como entidades competentes nas suas matérias. Nesta qualidade, entre outros aspectos, a ANACOM é responsável pela supervisão e aplicação do Regulamento dos Serviços Digitais em Portugal. Em particular, este regulamento prevê várias obrigações para os prestadores de serviços intermediários em função da natureza dos serviços que prestam e da sua dimensão. Em relação a novas competências, e acabo por aqui, gostaria só também de relembrar que a ANACOM é a autoridade que regula as atividades espaciais e que em março emitimos as duas primeiras licenças de operações espaciais de lançamento, comando e de controlo do satélite Aeros, do CEIA, e no dia 25, ora recentemente, o IST-STAT-1 do Instituto Superior Técnico. Apesar das novas responsabilidades ligadas ao espaço e ao digital, a ANACOM tem por grande missão a regulação das comunicações eletrónicas e postais. Nesta missão, a promoção da concorrência é um objetivo inscrito na lei e nos seus estatutos. A dinâmica do mercado português das comunicações eletrónicas, nos últimos anos, tem-nos mostrado que existe uma oferta de serviços de grande qualidade, mas que existe uma prevalência de ofertas em pacotes, cada vez mais homogéneas, levando a uma percepção de falta de concorrência no setor, o que justifica também a fraca mobilidade dos utilizadores, mesmo após o período de fidelização. E falando do que ninguém gosta, de preços, vemos que em março de 2024, a taxa de variação média dos preços das telecomunicações nos últimos 12 meses em Portugal foi de 5%, enquanto que na União Europeia foi de 1,2%. A taxa de penetração dos serviços de banda larga móvel é substancialmente mais baixa do que a média europeia e para esta estatística não contribui a menor literacia digital, até porque a taxa de penetração em banda fixa é superior, mas sim os preços dos serviços móveis. Com vista à promoção da concorrência, a ANACOM tem promovido medidas do lado da oferta. Destaco primeiro a criação ou reforço das condições para que as empresas possam entrar e competir ativamente no mercado. Em breve, um novo operador, a Digi, entrará no mercado português, o que levará, esperemos, a uma reação criativa e saudavelmente competitiva dos operadores. Sei que existe algum receio por parte destes sobre o impacto do novo operador nas suas receitas,
Mas ao contrário dos mídias, que tanto aqui se falou, nomeadamente a redução da audiência nos mídias tradicionais, a procura por conectividade está em expansão. O 5G, as redes virtuais, industry verticals, a realidade virtual aumentada, acho que trará espaço para que as oportunidades sejam maiores que os riscos. Segundo, destaco a promoção da conectividade. Especificamente, a regulação que procura dinamizar a aposta e o investimento na construção de rede própria por parte dos vários operadores, beneficiando do acesso a infraestruturas físicas do Grupo Altice a preços e em condições reguladas. E nos casos onde o investimento em rede própria é mais difícil ou não plausível, foi regulado o acesso à rede de fibra óptica do Grupo Altice para que se possa potenciar a concorrência na oferta de serviços aos utilizadores finais. Destaco também o papel da ANACOM na promoção da conectividade e da concorrência no âmbito da coadjuvação ao Governo. Aqui ressalto os trabalhos de promoção de condições mais simples e eficazes no contexto da legislação específica relativa à utilização de infraestruturas para alojamento de redes de comunicações eletrónicas, o estudo e análise da configuração técnica e financeira do novo ANELCAM, o apoio técnico ao lançamento do concurso das áreas brancas. Ainda sobre medidas do lado da oferta, é de referir a gestão adequada do espectro radioelétrico como instrumento essencial para a promoção da concorrência. Sendo o espectro um bem público, a sua gestão exige uma responsabilidade social acrescida. Deste modo, é também uma via para a promoção de cobertura de serviços móveis em todo o país, incluindo as zonas que o mercado não tem incentivo em cobrir. A este título, é de relevar as obrigações de cobertura que a ANACOM criou, quer no leilão 5G, quer como contrapartida para a renovação de licenças. Estamos agora a trabalhar para garantir que acompanhamos de forma eficiente e eficaz o cumprimento destas obrigações. Convém dizer que a gestão do espectro vai muito para além das condições que impomos quando disponibilizamos ou renovamos o direito a utilizá-lo. O planeamento internacional do espectro é uma componente essencial da gestão deste recurso escasso. A ANACOM desenvolveu um trabalho intensivo de preparação e acompanhamento das decisões determinantes para o futuro da utilização do espectro no âmbito da Conferência Mundial de Radiocomunicações, realizada em dezembro de 2023. O planeamento do espectro é fundamental para garantir que existe suficiente espectro para que se possam desenvolver adequadamente as novas tecnologias móveis que permitem potenciar soluções de conectividade no país. Especificamente no que se refere à conectividade 5G, as oportunidades de negócio e monetização do 5G são múltiplas e variadas. E hoje tivemos aqui um exemplo, e vários. A ANACOM tem contribuído para a dinamização destas oportunidades. Por um lado, como facilitador de disponibilização de espectro para o uso de aplicações inovadoras na área do 5G e de conceitos preparatórios para o 6G, tendo autorizado vários ensaios e testes de tecnologias por parte de universidades e indústrias em faixas pioneiras deste tipo de serviços. Por outro, através da publicação de diferentes estudos de caso e exemplos de uso de tecnologia 5G nas suas redes sociais e no portal 5G. Queria também destacar que ainda este ano iremos realizar a conferência ANACOM, prevista para a segunda semana de setembro, com o tema 5G, o futuro hoje. Acho que nisto estamos alinhados. A intervenção da ANACOM não se esgota em ações do lado da oferta. É cada vez mais prioritária a atuação do lado da procura, para defender os direitos e interesses dos utilizadores finais, em particular dos consumidores. Em matéria de serviço universal, destaca a supervisão do cumprimento das obrigações do Serviço Universal Postal e a elaboração de proposta de revisão dos parâmetros de qualidade de serviço e dos objetivos de desempenho associados à prestação do Serviço Universal. Após a consulta pública, que já terminou, trabalhámos para procurar estabelecer o equilíbrio adequado entre as preocupações e direitos dos utilizadores e a sustentabilidade do setor. E no início deste mês remetemos ao Governo a proposta final. No setor das comunicações eletrónicas, destaco os trabalhos associados à aplicação e supervisão do regime de tarifa social de fornecimento de serviços de acesso à internet em banda larga.
Além das medidas de matéria de serviço universal, destaco também medidas corretivas para garantir a previsibilidade e transparência das cláusulas contratuais dos 3 maiores operadores, respeitando-se ao aumento anual de preço, bem como em 2023. A decisão adotada no sentido de prevenir situações de discriminação de tráfego em tarifários com aplicações zero-rated face ao restante tráfego. Já em 2024 foi aprovado um regulamento com vista a garantir acesso e escolha equivalentes aos utilizadores finais com deficiência. No futuro, desafios como o progressivo aumento da complexidade das ofertas de serviços de comunicações eletrónicas exigirão medidas destinadas a garantir de forma eficaz a transparência da informação, evitando enviesamentos resultantes do excesso de informação no contexto da escolha e contratação de serviços. A literacia digital é, então, o nosso desígnio, com particular atenção à proteção de grupos de utilizadores mais vulneráveis. Em especial, afigura-se relevante explorar a influência do comportamento humano nos processos decisórios, incorporando esse conhecimento numa abordagem regulatória integrada. Por último, queria referir um ponto de extrema importância: a segurança das redes, que é essencial para a concretização plena do seu potencial, para proteger a sociedade e a economia e garantir a soberania tecnológica do país. Tem havido um reforço da cooperação com os operadores de comunicações eletrónicas com o intuito de aumentar a segurança e a resiliência do setor das comunicações. Destaca a criação de uma equipa de resposta a incidentes de segurança, CSIRT-ANACOM, constituída por um conjunto de peritos de segurança informática com a finalidade de prestar apoio à comunidade na recuperação de eventuais incidentes de segurança e ajudar as organizações a reduzir o impacto e a prevenir os incidentes graves. A ANACOM está empenhada em participar na transposição da Diretiva NIS-2, relativa a medidas destinadas a garantir um elevado nível comum de cibersegurança na União Europeia, bem como na harmonização da restante legislação nacional para acomodar esta diretiva, de modo a preparar o setor, minimizando os custos para este do novo enquadramento legislativo. A ANACOM tem vindo a constatar e a acompanhar o acréscimo de práticas fraudulentas associadas à usurpação de números de telefone, phishing, ou de identificadores de mensagem, smishing. Em cooperação com entidades relevantes, nomeadamente o Centro Nacional de Cibersegurança, a Polícia Judiciária, com os operadores de comunicações eletrónicas e também com a AMA, com a AMA e também com os serviços do setor bancário, para os que têm sofrido bastante com estas práticas fraudulentas, tem vindo a adotar diligências necessárias com o propósito de se encontrarem soluções de teste para a mitigação desta problemática. Destaco também o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido em cooperação com a Comissão de Planeamento de Emergência das Comunicações, SPEC, presidida pela ANACOM, especialmente no respeito à identificação das infraestruturas críticas no setor, às quais, após estarem identificadas, serão objeto de uma proteção adequada às suas especificidades. Por último, no âmbito da implementação da EU Toolbox 5G, que criou um referencial para ser seguido em termos de segurança das redes 5G em todos os países da União Europeia, a ANACOM desenvolveu trabalhos com os operadores de comunicações eletrónicas por forma a assegurar uma implementação execuível e garantir o menor impacto possível no setor das comunicações. Para concluir, é impossível imaginar um mundo a funcionar offline, mesmo que seja por poucas horas. Passamos de um modelo de comunicações e conexões esporádicas para um modelo em que a comunicação é uma continuidade do ser humano. Estamos, por default, hiperconectados. Os serviços de telecomunicações são parte da vida das pessoas, das empresas, do Estado e dos governos. Da minha parte, fica o compromisso que a ANACOM está preparada para o desenvolvimento da sua missão de promoção da concorrência e proteção dos utilizadores e consumidores, abraçando um ambiente de inovação seguro e de criação de valor económico para o desenvolvimento do setor das comunicações e do país. Muito obrigada.
mais uma vez, muito boa tarde. Enfim, por um lado, assinalar o regresso da Presidente da ANACOM e da ANACOM aqui às nossas conversas. Miguel Almeida, Luís Lopes, Ana Figueiredo, obrigado pela vossa presença. Eu não resisto a deixar já 2 ou 3 notas do que ouvimos para a nossa conversa. Vou dar-vos tempo para refletirem um pouco sobre o que acabaram de saber, de ouvir. Percepção de falta de concorrência, aumento de preços em Portugal superiores à média da União Europeia, reação criativa ao novo entrante e transparência na informação. Enfim, são 4 temas, já lá vamos. Ana Figueiredo, começo pelo contexto europeu. Estivemos aqui há um ano, os 4. Já há um ano falávamos do contexto europeu por comparação com o contexto nomeadamente americano. A geopolítica, se alguma coisa trouxe, foi um agravamento destas condições, digamos assim, de concorrência. A verdade é que temos 38 empresas, se a memória não me falha, com pelo menos 500 mil de clientes na Europa, 3 na China, 4 no Japão e 7 nos Estados Unidos. Como é que as empresas de telecomunicações, enfim, em Portugal, mas na Europa, podem concorrer neste contexto? Bem, primeiro que tudo, deixem-me desejar boa tarde a todos. Felicitar a APDC pelos 40 anos, na pessoa do seu presidente, o Rogério Carapuça. E, obviamente, cumprimentar também a Presidente da ANACOM, a ti, António, e, obviamente, aos meus colegas de painel. Mais uma vez, é um prazer estar aqui com todos. Bem, contexto europeu, nós discutimos, eu creio que o ano passado e nos 2 anos anteriores, o contexto europeu, não houve muitas variáveis que se alteraram. Efetivamente, continuamos com um desafio muito grande do nosso setor, que tem a ver com a perda de rentabilidade que sentimos na última década, nos últimos 15 anos. O que agrava, no último ano e meio, o facto, obviamente, como somos um setor de capital intensivo, um setor que precisa de acesso a capital, que precisa de investimento e, portanto, o custo deste investimento e o acesso a este investimento está mais difícil, até por fruto do contexto das taxas de juros ou da alta das taxas de juros que temos vivido no último ano e meio, 2 anos. O que assistimos também no último ano foi uma série de fatores e de operações de concentração. Temos uma operação de concentração da Mais Móvel com a Orange. Aqui o meu colega Luís Lopes provavelmente falará muito mais de também uma operação de concentração da Vodafone no UK, no Reino Unido, e obviamente 2 operações também mais obviamente uma operação de compra da Fastweb por parte da operação da Vodafone. Ou seja, isto é, digamos, um sintoma, uma consequência de que os operadores têm procurado obviamente contrariar essa perda de rentabilidade, obviamente com soluções também criativas, soluções criativas de reinvenção do seu negócio, soluções de optimização também da sua estrutura de custos, mas é óbvio que, como tu referiste há pouco, eu penso que tu querias te referir que era que para cada operador europeu nós servimos 500 mil de clientes, enquanto que nos Estados Unidos são 7 milhões de clientes. Exatamente. Portanto, isto é um setor que, como é natural, qualquer setor de capital intensivo, necessita de escala. E essa escala tem que ser garantida através, obviamente, de políticas também de regulação que nos permitam criar, obviamente, ecossistemas de parceria ou que nos permitam também fazer operações que nos permitam ganhar escala e concentração. Acho que é um país como Portugal, que temos 10 milhões de habitantes, temos o mesmo número de operadores de um país como a Alemanha, que tem, ou com um país como os Estados Unidos, que tem 300 milhões de habitantes, acaba por ser a escala e a rentabilidade dos investimentos que é possível retirar ou extrair de Portugal é completamente diferente. Agora, acho que todos nós temos procurado, cada um obviamente com as suas pontos fortes, obviamente contrariar a tendência, procurar soluções e endereçar aquilo que a Presidente da ANACOM também disse, com criatividade, combater novos entrantes e obviamente temos também competido entre os 3 também. Já lá vamos detalhar nomeadamente a reação e a ação e a estratégia em Portugal. Luís Lopes, temos uma década digital 2030, no contexto europeu difícil de atingir. Neste contexto e com este quadro, é possível lá chegar? Não consegui ouvir bem, peço desculpa, António. Temos uma década digital, objetivo europeu, 2030, com objetivos muito ambiciosos. Neste quadro de comparação de concorrência versus os Estados Unidos, é possível lá chegar? Imediatamente na Vodafone estás num ponto essencial e muito relevante de avaliação desse caminho.
Começo também por desejar boa tarde a todos e agradecer o convite de estar aqui presente, em particular nos 40 anos da APDC. Eu começo por responder a essa pergunta falando a Europa como um todo tem estado a perder competitividade de forma significativa, em particular para geografias como os Estados Unidos e a China. O peso do PIB europeu há 30 anos atrás baixou quase 5% em relação a todos os outros países, estes dois países em particular que estou a referir, e não é só por efeitos demográficos, há um conjunto de efeitos importantes que faz com que a Europa tenha estado a perder competitividade. Recentemente foi publicado um relatório pela Comissão Europeia, relatório esse em que refere o papel das comunicações eletrónicas e dos operadores de comunicações eletrónicas na competitividade da economia dos países e, em particular, da União Europeia. E, relativamente a essa matéria, um dos problemas que a União Europeia sofre no campo das telecomunicações é precisamente a questão que se debateu agora, da falta de escala. E eu temo que, não existindo escala suficiente, há pouca atratividade para fazer investimentos, os objetivos digitais que o António referiu há pouco vão ser mais difíceis de concretizar, sem que depois existam mais apoios públicos, mais subsidiação, porque vai haver menor apetite por parte dos operadores para continuar a fazer reforços de investimentos, em particular se quisermos redes ainda com mais velocidades e no futuro um 6G ou outra geração de redes que possa vir a aparecer. Portanto, não se está a ganhar dinheiro com o 5G e já se está a discutir o 6G, não é? Esta indústria não tem parado a sua inovação tecnológica, portanto, nós estamos sempre a olhar para... Recentemente lançámos velocidades, por exemplo, de acesso à fibra, que não tem muito paralelo na Europa. 10 gigabits de velocidade, por exemplo, para dar um exemplo. Miguel, obviamente neste contexto, o Luís estava a falar de relatórios, a Europa faz muitos relatórios. O LETA acabou de sair, há de sair agora Enfim, a avaliação da importância das telecomunicações no contexto da economia e da transformação económica e desta transição digital, não sei se pode continuar a falar na transição digital, de facto já devíamos estar noutro espaço. Obriga a um contexto, neste caso europeu, difícil. Os políticos falam muito e depois as decisões em concreto da ação para criar as condições de investimento para os operadores não acompanham esse discurso? Bom, obrigado pela pergunta. Antes de mais, boa tarde a todos. Dizer também que é um prazer estar aqui com os principais agentes deste setor. É a única vez no ano. 14º ano. É, mas estranhamente, até diria um pouco exótico, só nos vemos uma vez por ano. Portanto, ainda releva mais este momento de estarmos juntos. Há um problema, esses relatórios, o Luís falou do White Paper da Comissão Europeia que foi publicado há 2 ou 3 meses, há também o relatório LETA e parece finalmente haver uma consciência clara e um consenso na Europa em relação a um conjunto de temas que são essenciais. Primeiro, desde logo, a essencialidade das infraestruturas digitais para o futuro da Europa, para a competitividade da Europa. Um reconhecimento claro, quer da Comissão Europeia, quer do relatório LETA, de que a situação atual é insustentável, os operadores têm retornos sobre os capitais que não cobrem sequer o custo de capital na Europa e, portanto, é impossível atrair investimento privado com este tipo de remunerações. E aqui há um consenso. Há também um consenso ao nível europeu de que esta situação, o rumo tem que mudar e tem que mudar com grande urgência, tem que mudar rapidamente. E por isso, e esta realidade europeia é maximizada em Portugal. Sim. Porque já falamos num país como a Alemanha, tem 8 vezes o nosso tamanho, ou algo do género, tem o mesmo número de operadores que em Portugal, com 10 milhões de habitantes. E, portanto, algo vai ter que mudar na regulação. Aliás, eu lanço já um ponto que está mais ou menos explícito, ou está explícito no relatório LETA, que é pôr o dedo na ferida, e ele diz basicamente que as políticas recentes que alguns países implementaram, incluindo Portugal, de promoção de novos entrantes é um erro e tem que ser revertida. Sob pena de o setor ser insustentável, não haver investimento, não haver atualização tecnológica e condenarmos a Europa, e neste caso em particular Portugal,
a um atraso que eu diria que é irrecuperável, porque é verdade que não sei se ainda estamos na transição digital. Estamos certamente na revolução digital. E falhar a revolução digital para qualquer sociedade que falhe este momento da história vai ter consequências, presumo eu, assumo eu, muito dramáticas. E esse risco concreto existe na Europa e, por maioria de razão, existe em Portugal. É em Portugal. Enfim, o Miguel facilita-me a vida, porque obviamente o contexto nacional, eu diria que agrava o retrato, digamos, e a avaliação que fazem. Eu tenho que perguntar ao Luís, enfim, nós tentamos a discutir a escala europeia e a Vodafone não consegue comprar uma empresa em Portugal que tem 2% de cota. Como é que se explica? Não tem explicação. Eu começo por essa frase. Há um ano atrás, neste mesmo congresso, já tinha ficado um pouco surpreendido nesse processo ir para a investigação aprofundada, o que quer dizer que existiam algumas dúvidas por parte da Autoridade da Concorrência relativamente a essa operação. Passou um ano, a operação ainda não está concluída, sendo que existiu um sentido de provável decisão há cerca de um mês atrás, por parte da Autoridade da Concorrência, no sentido de não aprovar a operação. A Vodafone, apesar de achar que esta operação... A Vodafone só para concluir, apesar de achar que não existe matéria concorrencial, porque estamos a falar de um operador com uma cota de mercado marginal comparada com a cota de mercado resultante da concentração destas duas empresas, a Vodafone apresentou um conjunto de remédios para poder resultar numa aprovação dessa operação. Conjunto de remédios esses, na nossa opinião e factualmente mais fortes do que, por exemplo, os remédios que há pouco na operação que a Ana referiu, entre a Orange e a Mais Móvel em Espanha, remédios esses que, nessa primeira decisão da autoridade, acabaram por não ser aceitos. Portanto, em Portugal, uma operação de concentração de uma empresa terceiro e um quarto operador a uma distância enorme em termos percentuais, que resultará num terceiro operador, na verdade, é vista do ponto de vista concorrencial como mais complicada do que em Espanha uma fusão que resultou num maior operador móvel em Espanha. O que é que se diz da capacidade de investimento, e no caso da Vodafone, e enfim, dos outros operadores, de atração de capital, quando uma operação dessa dimensão não se consegue fazer? Eu diria que a Vodafone, sendo uma empresa que também tem acionista estrangeiro, olha para esta situação em Portugal com uma perplexidade enorme, uma incompreensão muito grande. Aliás, essa mesma incompreensão já aconteceu no passado relativamente a matérias, nomeadamente o leilão do 5G, a maneira como foi construído na altura e que deu origem à situação que nós hoje provavelmente ainda iremos falar mais aqui no debate da nação e, portanto, existe sempre um risco muito grande de que um investidor estrangeiro não consiga perceber o que é que se passa no país e, com isso, retire investimento. Os portugueses também não entendem. Pois. Também não entendem. Na Figueiredo, vamos ter um novo entrante, enfim, vai entrar este ano. Eu enfim, fui fazer um search e encontrei uma declaração da senhora Presidente da ANACOM numa entrevista, dizendo, enfim, podia ter sido dito aqui, por outras palavras, é preciso agitar o mercado, sobretudo nas ofertas mais básicas. Temos falta de soluções mais diversificadas para as gamas mais baixas. E agora acabou de dizer, os operadores têm que ser criativos, uma reação criativa. Reação criativa é que a Altice, enfim, também já vão ter a oportunidade de responder, pode ter um novo entrante. Porque esse vai entrar, apesar do relatório Letta, ou digamos, desse desejo, wishful thinking, talvez, aqui de Miguel, de que é preciso inverter a situação. Não vejo muito bem como, mas lá veremos. Ana? Bem, eu acho que relativamente à criatividade, acho que no caso da nossa empresa e na nossa história, nós provámos ao longo dos tempos que fomos criativos, e soubemos inverter o curso das coisas e continuámos a manter a nossa liderança e talvez fomos o operador que mais foi desafiado com novos entrantes desde a liberalização das telecomunicações. E dou alguns exemplos. Nós, quando lançámos o meu IPTV, fomos o primeiro operador a inverter, digamos, a quebra das linhas fixas e desligamentos de linhas fixas e perda de subscritores.
Quando lançámos a convergência do fixo móvel, também invertemos e criámos uma tendência no mercado, que depois houve toda uma movimentação, não só no mercado português. Agora, não é? Eu não estou a dizer que é fácil, nós respeitamos... Não, estou a dizer, vai ser fácil. Nós respeitamos todos os novos entrantes, temos sempre respeitado. É óbvio que ainda não sabemos qual vai ser o posicionamento deste novo entrante, podemos ter uma ideia face àquilo que é, digamos, o seu posicionamento noutros mercados. Respeitamos, ou seja, temos uma estratégia definida para esse mesmo operador, mas há uma coisa que nós sabemos, que acho que existe criatividade, nós temos soluções que são adequadas às famílias portuguesas, que são aquilo que as famílias portuguesas procuram, ou soluções adequadas também às empresas portuguesas. No nosso setor tem havido alternância até e variação de cotas de mercado. A Vodafone, por exemplo, nos últimos 10 anos subiu a cota de mercado a 20%. Nós não éramos líderes na TV e tornámos em 10 anos, depois do lançamento da Mel e da TV, tornámos líderes nesse mercado e existe uma percentagem altíssima nos últimos 10 anos de troca de subscrição e de operador por parte das famílias portuguesas. Para não falar também, se olharmos para a evolução das receitas, entre 2012 e 2020, o setor perdeu cerca de 18% em termos de receitas retalhistas. Incrementou o número de serviços, todos nós incrementamos o número de serviços que disponibilizamos e a qualidade desses serviços que nós disponibilizamos aos nossos clientes, mas o preço tem sofrido e temos sido, digamos, um setor ou uma indústria deflacionária. Eu acho que muitas vezes no nosso setor debate-se muito o tema do preço, competitividade e trazer competitividade é trazer mais um entrante, dois entrantes e três entrantes. Num setor que, volto a dizer, que é de capital intensivo. Não é suposto termos uma multiplicidade de players porque não existe capacidade, nem sequer existe espectro disponível para todos se tivermos uma fragmentação do nosso mercado. Por isso, acho que falta falar neste setor do que nós investimos, do que nós temos criado de soluções inovadoras para os nossos clientes, da forma como este setor, e nomeadamente Portugal, compara muito bem com todos os países europeus, do ponto de vista de cobertura, do ponto de vista de banda larga, e isso foi feito através da competição e da concorrência que existe entre nós os três, na procura das melhores soluções e de querer chegar com a melhor conectividade a todo o país, procurando essas mesmas soluções. Por isso o que eu te quero dizer, António, é nós estamos preparados, respeitamos, mas eu acho que criatividade tem existido, porque estar há 10, 15 anos com uma perda de rentabilidade tem-nos levado a procurar soluções criativas e a procurar soluções também de optimização da nossa estrutura de custos. Miguel, na verdade há 4 operadores, não é? Enfim, não está cá o quarto, mas para a atividade da concorrência até é desejável que se mantenha. Sim. E que se mantenha. Como é que esta nova entrada no mercado pode ser gerida e gerida sem, enfim, garantindo o que, enfim, o regulador, e eu devo sublinhar, do que vejo, enfim, um espectador atento, voltou ao diálogo entre a Anacom e os operadores. A política não mudou assim tanto. Também a senhora Presidente só entrou há 6 meses, portanto, enfim, ainda está no estado de graça, diria eu. Mas como é que pode ser feito esse equilíbrio entre capacidade de investimento, sustentabilidade, rentabilidade, Miguel dizia, e um quarto operador, ou na verdade um quinto operador, mas este com uma força claramente diferente, e isso já é possível antecipar face a esse quarto que é novo? A resposta simples é não pode. Vamos lá ver, eu tenho pena, não ouvi no discurso da Sra. Presidente da Anacom falar num ponto essencial e aquilo que eu penso que é central à missão da Anacom. Neste setor tem características específicas, a função de utilidade, a forma de maximizar o valor para a sociedade passa por encontrar um ponto de equilíbrio muito importante entre, por um lado, concorrência e, por outro, investimento. Este equilíbrio é absolutamente crítico e qualquer perspectiva de médio e longo prazo tem que encontrar este equilíbrio. Ora, é evidente, se à data de hoje, e basta olhar para os números e a rentabilidade dos operadores, a nós é cotada, os números são públicos. Neste momento, olhando para os números mais recentes, não cobre sequer o custo de capital. Hoje, é evidente que num mercado como o português, tão pequeno, com um quarto operador, essa situação só se vai agravar e provavelmente vai se agravar de forma dramática. E, portanto, ignorar o facto
inequívoco, reconhecido pela Comissão Europeia, reconhecido por todas as entidades que se têm debruçado sobre este assunto, que o futuro passa por garantir investimento e encontrar um novo ponto de equilíbrio entre concorrência e investimento, estar a realçar pela positiva a entrada de novo entrante, não referir em nenhum momento do discurso a sustentabilidade dos operadores que existem, dizendo que eles vão ter oportunidades de ir buscar receitas que me parecem um bocadinho ficcionadas, é desviar a atenção do essencial e parece-me uma visão de curto prazo, que aliás tem sido a norma em Portugal nesta matéria, na regulação em particular, e que, insisto, terá consequências graves. Eu volto ao ponto da reversão da tal política. Não ia deixar fugir a reversão. Pois, eu imaginei que sim. O caminho é simples e é inevitável, na minha perspectiva, e tenho confiança que vai naturalmente acontecer. Portugal costuma ser mais lento, é uma tradição, mas vai acontecer. E o caminho passa pela consolidação. Podem achar estranho estar a falar de consolidação quando, na realidade, comercialmente, o tal novo operador ainda não entrou. Mas não vale a pena os mercados de telecomunicações existem em todo o mundo, já foram feitas experiências em todo o mundo. Não vamos inventar nada aqui. E é evidente que há uma dimensão que de facto maximiza o valor de utilidade, que de facto encontra este equilíbrio entre concorrência e investimento. E para um mercado como o português é evidente que essa dimensão não pode ser superior a 3 operadores de dimensão. Não vale a pena estarmos com populismos dos preços ou dos serviços de não sei o quê. É estar a fugir à questão essencial. E, portanto, aquilo que vai ter que acontecer em Portugal e aquilo que será a medida de sucesso deste mandato do regulador e também responsabilidade do Governo é, de facto, criar as condições para a consolidação. E eu vou mais longe, incentivar e impulsionar que isso aconteça. Sou pena de, quando chegarem os novos, o Luís referiu, esta indústria está constantemente a fazer atualizações à tecnologia. E assim continuará a ser. E se nós não resolvermos o problema... Se não resolverem esse problema, não é? Não, mas isso tem consequências dramáticas para o país porque ficamos para trás. Luís, a verdade é que os 3 operadores já avançaram muito no investimento de 5G, as redes já estão praticamente disponíveis, digamos assim, com uma cobertura. Veremos, agora como dizia a Presidente Anacom, avaliação dos compromissos que serão obviamente feitos, mas a verdade é que não conseguem cobrar 5G. Ainda não estamos aí, parece que estamos a discutir 2 mundos paralelos, não é? Eu vou responder à pergunta, António, mas queria fazer só 2 comentários também ao que foi dito aqui antes, e é reforçar um pouco esta ideia. Quando falamos de um novo operador, eu já estou também há muitos anos na indústria e recordo-me de um 4º operador móvel chamado Oniway, que estava perspectivado de entrar no mercado e também ia fazer uma grande disrupção do mercado. Esse operador, recordo, para muitos que já estão há muitos anos na indústria, acabou por nunca entrar, porque se concluiu rapidamente que o mercado não tem escala para operar de forma rentável este número de redes. E, entretanto, está a acontecer algo relativamente curioso, que é, aparentemente em Portugal não pode haver consolidações, porque se um operador com menos de 2% de cota de mercado não pode consolidar com o 3º operador... Muito menos qualquer um dos 3 que está aqui sinceramente, neste painel, não é? Estou em desacordo com o Miguel relativamente a que a opção é consolidação. Não vejo consolidação possível neste mercado, porque aparentemente há aqui agora um precedente que se está a abrir relativamente a esta matéria, bastante surpreendente. E por isso temo que, se calhar, um plano de negócio que passaria por um processo de consolidação futuro possa ser um plano de negócio que de repente vê aqui algumas dificuldades relativamente a esse pressuposto. Relativamente à questão... dinheiro, porque estamos a falar da mesma coisa, não é? Acabaram de fazer um investimento, os 3 operadores numa rede, e não conseguem sequer cobrar. E está anunciado... António, sobre essa pergunta, a Vodafone está há mais de 30 anos em Portugal e já passou por vários ciclos em que 3Gs, 4Gs e agora 5Gs. Portanto, nós estamos cá numa perspectiva de longo prazo. Acreditamos que o nosso investimento em 5G foi um investimento que foi feito de forma muito acelerada, porque perdeu-se muito tempo e, portanto, fizemos durante agora 3 anos
um forte esforço de voltar a pôr Portugal com taxas de cobertura de 5G das melhores da Europa. Aliás, nós diria que vamos estar aqui um bocado, se calhar, em debate sobre quem é que tem a melhor rede móvel aqui no painel. Deixamos isso para outro Cada debate. um de nós com vários prémios diferentes, mas deixo isso para outra altura, para outro debate. E, portanto, esse esforço foi feito e acreditamos que, mais tarde ou mais cedo, iremos receber, por parte dos consumidores e dos nossos clientes empresariais, a preferência. Não, se vamos cobrar só pelo 5G, a resposta é, fomos o primeiro a dizer que não iríamos cobrar só pelo 5G, porque acreditamos que o 5G vai ter um papel fundamental no processo de transição digital que falámos há pouco e, portanto, nesse sentido, queremos é promover a adoção do 5G. Ana Figueiredo, não resiste à pergunta, obviamente, enfim, a consolidação é um caminho, a venda é outro, não é? Porque os acionistas, nomeadamente internacionais, olham para este mercado, enfim, cada um com o seu contexto, com a sua realidade. A Vodafone internacionalmente está a fazer negócio, a sair de mercados, a entrar noutros. Enfim, no caso da Altice, é este quadro que também explica porque é que a Altice está a vender a operação portuguesa? Eu estava a ver que tu me fazias essa pergunta, não é? Fazia. Como deves compreender, não posso fazer qualquer comentário sobre qualquer operação ou potencial operação em curso. O que eu te posso comentar, obviamente, é que eu e a minha equipa temos um plano estratégico definido com metas, o plano 23-28, com metas definido e na execução desse plano que nós estamos, obviamente, ocupados e preocupados. Como é que se convence um acionista internacional, neste caso? Não é que seja... Pode ser mais difícil porque é internacional. Investir num mercado como o português, neste contexto em que estamos aqui a discutir. Eu acho que nós estamos aqui a discutir que não é só o mercado português. O mercado português, obviamente, pela sua dimensão, obviamente tem desafios acrescidos que outros não têm pelos efeitos de escala que estamos há pouco a falar. Mas em toda a Europa, se verificarmos em todo o mercado europeu e se formos a todos os grandes operadores europeus, se olharmos para o seu mercado natural, se olharmos para a Telefónica, se olharmos para a Orange, se olharmos para a Deutsche, ou olharmos para todos os operadores, vemos que se olharmos para o seu país de origem, a sua rentabilidade, obviamente, tem havido uma perda de rentabilidade, perda de receita e quanto muitos estão com o seu EBITDA flat ou com as receitas flat. E vivem de crescimento, operando noutros mercados que estão em crescimento, ou que têm, obviamente, dimensão, como o mercado americano, ou mercados que estão em forte desenvolvimento, como na América Latina, outros mercados de grande dimensão, como o caso, obviamente, do Brasil, ou em África, ou, obviamente, mercados asiáticos. Portanto, acho que, e só referindo aquilo e complementando aquilo que os meus colegas estavam a falar, e ainda às metas, é que a Europa define metas, quer uma transição digital, quer até uma dupla transição, digital e energética, não é? Mas sem a transição digital também não se dá a energética. E as metas que estão definidas para a década digital, neste momento, já sabemos que vamos ficar a 90% dessas metas chamada sociedade gigabit. Portanto, existem 45 milhões de europeus que vão ficar sem acesso com essa infraestrutura. E faltam 220 mil milhões de euros de investimento. E, portanto, face àquilo que nós estamos a comentar, é como é que nós vamos procurar e como é que vamos atrair investidores. Um investidor que está em Londres, em Nova Iorque, a fazer as suas opções de investimento, olha para os setores mais atrativos. E nós, infelizmente, nos últimos 10 anos, talvez passámos para o top 5 dos setores mais atrativos para o top 5 de baixo dos setores menos atrativos. Isto tem levado, obviamente, à procura de cada um de nós, obviamente, de fazer disposal de alguns ativos que não são core, partilha de redes, partilha de investimento, partilha, obviamente, de investimento nas redes de nova geração ou de plataformas, e leva também a que nós tenhamos que também colaborar muito mais uns com os outros e temos vindo a colaborar não só no espaço nacional, como por exemplo aqui no âmbito dos mídias, nós e até do Place, é uma plataforma que nós desenvolvemos de forma obviamente em colaboração, ou no espaço europeu em que nós para a utilização, a monetização das redes 5G, estamos a trabalhar com vários ecossistemas. Relativamente à monetização do 5G, eu acho que ainda é cedo para falar.
porque ainda estamos numa fase inicial da implementação dessa nova tecnologia, depende da adoção por parte dos clientes, por parte das empresas, depende também do desenvolvimento de soluções, de plataformas, de investimento, e de investimento que não depende só de nós, depende também de outros parceiros e de outros players importantes no mercado. Mas, seguramente, temos que procurar situações, e acho que aqui temos que entender que a Europa está numa encruzilhada, que temos que procurar atratividade. A Europa está a perder competitividade, não é só na componente digital, está a perder competitividade económica, e temos que procurar criar condições para que o investimento venha para a Europa e que a Europa possa até manter o seu modelo de desenvolvimento económico e social. E nessa matéria, eu acho que a regulação, não só na nossa área, mas com outra relação, como se fala nisso, de segurança e outras regulações, nós vivemos de sobre-regulação na Europa. Nós ainda não temos um player à escala mundial, ao nível da inteligência artificial, e já falámos de regular. Portanto, nós temos que também promover, e era isso que me referia há pouco, é promover não só políticas públicas ou regulatórias que promovam, e temos estado focados na promoção ou na entrada de novos entrantes e na criar mais que supostamente concorrência, e esquecemos da qualidade de serviço, promoção do investimento e aposta nas novas plataformas tecnológicas, na cloud, na inteligência artificial. Toda a gente discute agora a inteligência artificial. Não há nenhum congresso, não há nenhuma conferência que a gente vá em que não se discuta a inteligência artificial. Ninguém discute uma coisa importante, o acesso. E o acesso é garantido por nós, aqui. Mas ainda é cedo para avaliar, Miguel, a capacidade de rentabilização do investimento no 5G? Sim, eu diria que é cedo, mas os indicadores não são propriamente brilhantes, mas é cedo. É preciso que o 5G, para ser rentabilizado, tem que haver todo um ecossistema à volta que envolve muitas outras indústrias e muitos outros sectores que, de facto, permitam tirar todas as potencialidades do 5G. É relativamente cedo, mas acho que seria um bocadinho irresponsável ignorarmos que os primeiros sinais não são brilhantes. Como é que se aguenta uma estratégia de custo zero no 5G? Como é que isso é possível manter durante muito mais tempo? Repara, o que é que vão cobrar a mais noutros sítios para justificar o investimento no 5G? Nós não queremos cobrar a mais noutros sítios. Para compensar? Repara, esta indústria, as características desta indústria, e mais uma vez, para de facto criar valor para a sociedade, isto é uma característica da indústria, ou seja, nós já tivemos várias vagas tecnológicas, 2G, 3G, 4G, agora 5G. Como disse a Ana, nos últimos 2 anos nós fizemos todos os investimentos em 4G, agora já fizemos os do 5. Sim. Em todo o período de vida, ele ainda está vivo, mas antes de chegar ao 5G, as receitas caíram. E isso, per si, não é dramático. E o que é aquilo que maximiza o valor para a sociedade, para as empresas e para as famílias, é que, de facto, criar as condições para os operadores fazerem esse investimento na atualização tecnológica. Isso cria valor, não necessariamente que esse retorno tenha que vir de aumentar os preços ou cobrar especificamente pelo serviço A ou serviço B. Sim. Mas, no todo, a equação tem que fazer sentido. Ela já não faz muito hoje. É preciso pensar como é que vai fazer amanhã. E não tem necessariamente de passar por uma monetização direta do 5G, como não passou pela do 4G, e não passará certamente pela da fibra, mas isso é o nome do jogo. É assim que funciona este mercado. O que temos que pensar é, para continuar a funcionar, tem que ser sustentável, tem que continuar a haver investimento. E isso é que é o tema, para mim, é o tema fundamental que se tem que discutir. Vamos continuar a discutir a capacidade de investimento, mas eu quero recuperar a frase que a Presidente da ANACOM aqui disse. Uma percepção de falta de concorrência, nomeadamente por causa do contexto dos pacotes. Custa-me um bocado, mas vou ter que discordar. Acho que isso é uma leitura errada, assenta ainda numa narrativa que foi criada ao longo de um determinado período e que não tem correspondência na realidade. Desde logo, Portugal está na cauda da Europa no que diz respeito à literacia digital. Portugal está na cauda da Europa no que diz respeito ao rendimento das famílias. Portugal está no top 3 da Europa no que diz respeito à subscrição de serviços de elevado débito. Como é que isto é possível, esta equação? Só é possível, quer dizer, isto é incontornável. Não vale a pena estar a buscar estudos parcelares quando temos as evidências no fim da linha. E só é possível porque existe disponibilidade desses serviços de elevado débito
E se as pessoas os subscrevem, eu não estou a falar de cobertura, estou a falar de subscrição. Taxa de penetração, se as pessoas os subscrevem, num país onde a literacia digital é mais baixa e o rendimento é mais baixo, é porque os preços são competitivos. Portanto, há aqui uma falácia, mesmo esta do crescimento dos preços. Durante 10 anos, 12 anos, as nossas receitas caíram. Tivemos 2 ciclos de investimento, 3, consideramos 4G, fibra e 5G, com as receitas a cair. Mas a tecnologia também é mais eficiente, não é? Portanto, a tecnologia é mais eficiente. Há capacidade, obviamente, de novos investimentos com mais eficiência a conseguir garantir essa rentabilidade. Mas quando se faz estas comparações, provavelmente também nos outros países, no caso específico da nós, penso que é transversal, as taxas que a Anacom nos cobra cresceram nos últimos 4 anos 28%. E temos muitos outros custos a crescer. É preciso suportar isto tudo, não é? Isto não é realidade noutros países. Por outro lado, e é preciso voltar ao tema da qualidade dos serviços, em Portugal, hoje, a nós tem 97% da população coberta com 5G. Tem a rede 5G mais rápida da Europa. Temos, aqui muito fruto do investimento, nomeadamente da Altice, uma cobertura de redes de fibra praticamente sem par. Sendo que alguns países, nomeadamente no âmbito deste PRR, tiveram financiamento público. Aqui está-se a falar das zonas brancas, mas onde estamos hoje não teve financiamento público, foi tudo financiamento privado. Portanto, querer disponibilizar às famílias e às empresas portuguesas serviços de elevada qualidade a preços francamente acessíveis, como demonstram os números, isto passa por, efetivamente, acompanhar também os preços e passa por garantir a tal sustentabilidade e o retorno dos investimentos. Eu insisto, é estranho ver esta posição nacional, porque já não há dúvida, é verdade que entre as palavras e as ações os políticos têm um delay e a Europa nisso também tem algum delay. Mas já não há dúvida nenhuma, está no white paper da Comissão Europeia, a rentabilidade do setor na Europa é francamente mais baixa do que nos outros grandes players mundiais, é insustentável e é preciso fazer algo. E aqui em Portugal, em vez de estarmos a discutir isso, que foram cometidos erros no passado, o que é que nós fazemos agora para os corrigir e garantir que os reforços de capacidade que vão ser precisos no futuro, as atualizações tecnológicas que vão ser precisas no futuro, críticas para a tal transição, a revolução digital, como é que nós asseguramos isso? Essa aqui é a discussão e estamos a discutir, e, é fantástico, vem aí mais um operador para destruir ainda um bocadinho mais esta equação, não é? Luís, como é que nós fazemos isto? Eu também estou em completo desacordo relativamente a esta história de que não há concorrência neste mercado. Há um pressuposto que já me foi dito várias vezes por várias pessoas de que não pode haver concorrência porque vocês têm pacotes muito parecidos ou têm preços muito parecidos. Eu gostava de desmistificar este ponto. E pouca mobilidade, já agora. Eu gostava de desmistificar este ponto porque isso não é correto. O que existe neste mercado é uma concorrência quase instantânea. Há uma semana atrás, um dos meus concorrentes aqui nesta mesa fez uma promoção, não vou dizer qual porque senão, fez uma promoção extraordinariamente agressiva na área de pacotes móveis. Um dia depois, tenho a minha equipa a dizer-me replicamos esta oferta ou não replicamos esta oferta ou fazemos uma coisa diferente ou não. E é este o nosso mercado, é de respostas constantes a promoções que são feitas porque há uma guerra grande de tentativa de ganho de cota de mercado entre nós todos. A verdade é que a Vodafone ganhou nos últimos anos, como há pouco a Ana disse, uma cota substancial no negócio fixo. Nós tínhamos 0 e organicamente crescemos mais de 20 pontos percentuais de cota. Os nossos concorrentes... Foi por preço ou foi por serviço? A Vodafone distingue-se pelo serviço que presta e temos muitos dados que podemos mostrar sobre isso. Obviamente o preço é uma variável no conjunto de várias variáveis em que os consumidores decidem que operador é que querem adotar. Agora, concluir que o setor não é concorrencial porque tem pacotes parecidos, acho que é de facto... Bem, mas a verdade é que vamos ter um novo entrante que vai colocar, enfim, do que se sabe publicamente, pressão, nomeadamente, como dizia a Presidente Anacom, os pacotes de gama mais baixa. De que forma é que isso vai condicionar ou não a estratégia dos três, mas neste caso da Vodafone? Eu não conheço o novo entrante em Portugal.
Obviamente que sabemos quem é a Digi, noutros mercados, portanto, em Portugal, sinceramente, não sei. Temos um exemplo espanhol, não é? A única coisa que sei relativamente ao mercado português são as coisas que leio e que vejo no terreno. No terreno leio que é um operador que tem uma força de trabalho temporária em Portugal. Vejo umas viaturas a instalar rede de fibra, viaturas com matrícula estrangeira. Portanto, depreendo que, provavelmente, para poderem prestar preços baixos, também não devem pagar substancialmente aos seus empregados. Portanto, imagino que tenham um modelo relativamente diferente. A aposta da Vodafone é uma aposta completamente distinta. Qualidade das infraestruturas que tem, pessoas com qualidade, pagamos às pessoas bem, aumentámos os preços em janeiro, porque também aumentámos os custos todos, inclusive o que pagamos às pessoas, e, portanto, não é possível estar a aumentar custos de eletricidade que aumentaram, custos com pessoas que aumentaram, porque a inflação assim o exigiu que se aumentasse também. Não é possível continuar a operar sem aumentar os preços também dos produtos que vendemos, porque o input na indústria tem mais custos. Portanto, isto é o que eu gostaria, é a reflexão que faço sobre o novo operador. Mas o ponto é, como dizia o Miguel, como é que se olha para a frente e o que é que se faz para garantir a capacidade de investimento? Quais são as alternativas? O Luís acha que consolidação, enfim, pelo que se sabe, não é possível. Qual é a alternativa? Para garantir a competitividade e manter a capacidade de investimento. É garantir que os consumidores preferem os nossos produtos e serviços. É a única forma. Isso dizem todos. Ana, há aqui um contexto ainda, enfim, que afeta os três operadores, obviamente, e que até é quase paradoxal em relação ao que estamos aqui a discutir. É que se na verdade vão ter mais concorrência do lado do mercado com o novo entrante, tem menos concorrência e maior dificuldade de concentração nos fornecedores. Há uma decisão, uma deliberação sobre substituição de infraestrutura da Huawei core e não core, que limita, na verdade, a dois os fornecedores dos três operadores, o que é interessante porque estamos a conviver ao mesmo tempo com mais concorrência do lado do mercado e menos concorrência do lado dos fornecedores. No caso da Altice, como é que está esse processo de substituição de redes? Antes de responder à tua pergunta, queria só fazer mais um comentário sobre o tema dos pacotes e dos preços mais baixos, etc. Já temos um operador no mercado que é novo, que não passou de 2% de cota de mercado. Está comprovado que a competição também, ou a concorrência faz pela inovação, obviamente pela diferenciação. E se tu me perguntasses a mim aquilo que perguntaste ao Luís, exatamente como é que nós vamos competir pela diferenciação. E, obviamente, não posso revelar os nossos planos, mas pela diferenciação que vamos fazê-lo. Também referir o seguinte e reforçar. O que nós fizemos nos últimos 2 anos foi atualização de preços. Atualizamos com base em inflação. Portanto, é diferente de incrementar preços. Nos outros países também houve inflação, na Europa, não é? Atualizamos, mas acho que é importante dizer isso. Portugal não estava habituado, eu trabalhei em vários mercados em que existe inflação e que é necessário fazer a atualização de preços todos os anos, mas foi uma atualização de preços. Relativamente ao tema dos fornecedores e ao high risk vendors, é óbvio que o facto de reduzirmos ou de restringirmos um conjunto de fornecedores chamado high risk vendors diminui as opções. As opções, obviamente, de nós podemos tomar decisões e escolhermos fabricantes. Já não existem muitos fabricantes, porque aqui sim tem havido consolidação, porque obviamente isto tornou-se uma indústria também global e, portanto, tem havido essa consolidação. Retira-nos. Preocupa-nos também, neste tipo de temas, é o timing da decisão. O timing da decisão é tomado a posteriori, ou seja, quando nós já estamos todos há 16 meses ou 18 meses depois da implementação e do rollout das infraestruturas, baseado numa toolbox que cada país europeu teve a sua interpretação, o que não cria estabilidade, não cria previsibilidade para a promoção do investimento que nós falamos. Agora, obviamente, acho que nós todos nos preocupamos e nós preocupamos muito, Melco, temos infraestruturas críticas, com a segurança das nossas infraestruturas, as nossas infraestruturas, e por isso temos uma política de diversificação de fornecedores. Agora, obviamente, acataremos e cumpriremos com as deliberações que forem tomadas. Já há prazos para a substituição dessa infraestrutura
De que forma é que isso vai seguir-se e de que forma é que isso vai impactar o negócio? E desde logo quem é que paga, não é? Isso é outra componente, porque normalmente este tipo de políticas, até agora, tem sido sempre os privados ou o investimento privado a suportar esse custo. Relativamente a prazo, existe uma deliberação sobre high risk vendors que determina um prazo. Acho que o prazo tem que ser um prazo compaginável, obviamente, com execuibilidade do ponto de vista operacional e que seja, obviamente, razoável. Miguel, como é que se faz essa transformação e essa substituição neste contexto da deliberação dos fornecedores de risco? Bom, desde logo convém realçar que a deliberação portuguesa vai muito além daquilo que foi a prática na Europa em termos de abrangência de componentes de rede que estão abrangidas por esta medida. Nós, em particular, essa é uma pergunta de resposta simples, nós, em particular, não temos nenhum problema, porque, nomeadamente, naquilo que diz respeito a 5G, já não tínhamos esse fornecedor. Luís, e no caso da Vodafone? Faço minhas também as palavras do Miguel. Gostaria só também de acrescentar um ponto nesta matéria que, desde há alguns meses, sinto que relativamente a isto há um maior diálogo, porque em algum momento em que foram tomadas algumas decisões nesta matéria, foram tomadas algumas decisões que levantariam problemas operacionais significativos para o país. Problemas operacionais esses que depois, com mais diálogo, penso que estão a ser compreendidos e endereçados de forma construtiva. Muito bem. Eu gostava de continuar neste tema da concorrência, porque desviamos-nos por causa da infraestrutura e da concorrência do lado dos fornecedores, mas acabamos, Miguel, como é que se faz a diferenciação com o novo entrante, nomeadamente quando vai entrar, identifica-se nas gamas mais baixas, nos preços mais baixos, como foi aqui sublinhado? Não sei bem o que é que são as gamas mais baixas, começo por ter uma dificuldade com essa definição, não sei o que é, porque do ponto de vista da tecnologia de acesso, nomeadamente, a fibra é a fibra, a rede 5G é a rede 5G, não sei bem o que é que são as gamas mais baixas. Serão consumidores com perfil mais baixo? Que é o consumidor com perfil mais baixo. Gasta menos por média, enfim, que não subscreverá todo o pacote, que subscreverá, por exemplo, só um serviço. Muito bem, internet, lá está mais um equívoco. Ofertas exclusivamente de banda larga fixa, sem outros serviços adicionais, existem no mercado. Existem, têm preços competitivos quando comparados com as ofertas que têm, nomeadamente televisão. Os consumidores são livres de escolher e o que eles escolhem, de facto, maioritariamente, isso é incontornável, são as ofertas que têm televisão incluída. Porquê? Porque o valor que nós estamos a acrescentar nesses pacotes com a televisão, que de alguma forma é subsidiado com os outros serviços, é ultra competitivo. E, portanto, são as ofertas que mais valor acrescentam ao consumidor. Porque é falso, mais uma vez, dizer que as outras ofertas não existem. Elas existem. É verdade que os consumidores não subscrevem, mas por sua própria vontade. Mas porque não serão atrativas na comparação com a diferença de preços cobradas, estou a perguntar, pelos pacotes? Certo, não são, mas pelas boas razões. Não são porque o valor adicional que nós estamos a cobrar por um pacote, não vamos aqui outra vez fazer uma feira de vaidades, quem é que tem a melhor televisão e não sei o quê, mas de uma maneira geral, são pacotes com uma escolha muito alargada de canais, com uma escolha muito alargada de funcionalidades, que têm custos de desenvolvimento e de manutenção, que acrescentam valor real às pessoas e, portanto, esse adicional, esse extra, esse premium, se quisermos, sobre a conectividade básica, faz todo sentido para os consumidores. Sim. E é isso. E, repara, parece-me também mais ou menos um equívoco, provavelmente vocês estavam aqui hoje, mas hoje houve uma conferência de analistas do tal operador que aí vem e falou-se de Portugal. E o que é que ele disse? As nossas ofertas em Portugal vão ter televisão. Portanto, se há uma ilusão de que eles só vêm atuar, esqueceram a televisão e vêm só atuar com conectividade, desiludam-se. Basta ver as declarações que foram feitas hoje. Sim. Eu também não sei exatamente o que é que eles vão fazer, mas li as declarações e imagino que não estejam a mentir. Sim. Estamos... Ou seja, como o Miguel diz, os consumidores escolhem determinado tipo de pacotes, têm outros pacotes disponíveis e escolhem, obviamente, pacotes com televisão, porque a televisão ainda é um fator importante para as famílias portuguesas.
Já estamos num congresso, há bocado a Ana dizia isso, enfim, inteligência artificial, o tema hoje é transversal. De que forma é que hoje, até no contexto que acabamos de estar a discutir na última meia hora, nos últimos 45 minutos, como é que o investimento em inteligência artificial está a mudar o vosso negócio? Ana. No nosso negócio já é uma realidade, ou seja, nós já investimos em inteligência artificial até através daquilo que desenvolvemos na Altice Labs. Ainda a semana passada foi-nos atribuída mais uma patente ao nível da inteligência artificial, entre 8 que temos submetidas. Usamos isto, obviamente, em produtos e serviços, no atendimento, se consultarem a app MyMel, tem inteligência artificial embutida, no atendimento aos nossos clientes, para a supervisão das redes. E temos também um projeto grande de investimento interno, de transformação tecnológica, que engloba também a implementação da inteligência artificial. A inteligência artificial vai ser, obviamente, uma ferramenta de trabalho, como hoje é, se calhar, o PowerPoint ou o Excel, e obviamente temos que nos preparar para a utilização, capacitar as nossas pessoas, fazer investimento, com vista, mais uma vez, também a tornar a nossa organização mais ágil, optimizar, obviamente, custos e obviamente, eficiências. Por isso, a inteligência artificial para nós já é uma realidade há algum tempo. Sim. É algo que nós investimos, obviamente, internamente para as nossas operações e investimos também na criação de soluções e desenvolvimento de soluções a partir do nosso centro de inovação e que já utilizamos e está tão ao dispor dos nossos clientes. O que eu me referi há pouco é, para haver inteligência artificial é preciso conectividade, é preciso largura de banda, é preciso latência, e portanto, ou menor latência. E isso está dependente dos operadores. E é esse investimento que não podemos parar de fazer. Porque eu tenho tido estas discussões também a nível europeu, e o que é verdade é que todos os operadores europeus têm, obviamente perante a Comissão Europeia, tentado alertar para as dificuldades e para os desafios do setor do ponto de vista de investimento. Mas nada tem sido feito. Talvez um dia, quando pararmos de investir, porque se não conseguimos encontrar, obviamente, uma forma, e eu acho que nós vamos encontrar formas para monetizar, obviamente, o 5G. É óbvio que a próxima vaga de inovação, provavelmente podemos ter dificuldade em, obviamente, suportá-la. Até agora, pelo menos no que diz respeito à Mel, nós temos com a nossa criatividade, com a nossa inovação, criando, obviamente, sinergias em setores que podem ser complementares à conectividade que oferecemos aos nossos clientes, nomeadamente utilizando aquilo que desenvolvemos através da Labs para ser, digamos, exportador, porque aqui está um mercado em que eu não tenho regulação. Sim. E que o meu mercado não se limita a 10 milhões de portugueses e em que eu posso, obviamente, escalar do ponto de vista mundial. Mas lá está, acho que também aqui temos que encontrar este equilíbrio e de uma vez por todas, talvez, aquilo também que o Miguel dizia, é eliminarmos aqui alguns dogmas que existem, que não correspondem à realidade, os factos e a realidade contraria, talvez, modelos teóricos e conceptuais. Luís, enfim, nós estamos aqui quase com uma espécie de um sentido de urgência, porque as empresas continuaram a investir e em algum momento dizem, se isto continuar não investimos, mas têm investido. Esta transformação que exige capital, exige muito capital, que é a inteligência artificial, de que forma é que é gerida aqui em Portugal, na Vodafone? O tema da inteligência artificial exige menos capital, por um lado, como utilização da inteligência artificial para melhorias de processos internos da própria empresa, numa lógica de potencial de negócio para exportar, para vender, etc., exige outro tipo de competências, exige uma escala significativa. Aliás, se nós formos ver, os players relevantes de inteligência artificial hoje, não há nenhum na Europa. Estamos a falar essencialmente de players que estão nos Estados Unidos. Em que podíamos passar aqui também o debate a falar sobre porque é que estes players grandes tecnológicos continuam a utilizar as nossas redes de forma sem remunerar pela utilização que fazem, mas é um tema que já se discutiu mais do que uma vez. Enfim, mas a inteligência artificial, a inteligência artificial corre o risco de ser algo parecido, como a Ana estava a dizer, que vão precisar de acesso, vão precisar de latência, mas ainda não há nenhum modelo para que se possa monetizar
essa utilização das nossas infraestruturas. Acho que há aqui uma perda de uma oportunidade muito grande quando há a questão de como é que a Vodafone está a utilizar a inteligência artificial, porque a Vodafone, sendo um grupo com uma presença em muitos países, eu gostava de ver, nomeadamente, esta questão da inteligência artificial poder tornar-se um centro de competência em Portugal. Nós já somos pioneiros no contexto do universo Vodafone em utilização da inteligência artificial em várias áreas do nosso negócio, mas gostava que isso pudesse ser potenciado e criar um centro de competência, criar ainda mais emprego aqui em Portugal, por forma a exportar essa tecnologia, mas mais uma vez, para isso é preciso ter Portugal mostrar-se ainda mais como atrativo para investimento. Estamos um pouco pessimistas, talvez. Miguel, com estas exigências que colocam, e de resto volto a citar a Presidente da ANACOM, nomeadamente através do tema da inteligência artificial e do que isto traz do ponto de vista, por exemplo, personalização de ofertas, mas também risco para os consumidores. Deixa-me dar um passo atrás, uma vez que foi aqui referido patentes e foram referidas carrinhas de matrícula romena. As empresas que nós aqui representamos têm um papel social que vai para além de um serviço, que é um serviço essencial, e eu dou só dois exemplos desse papel social que tem um grande impacto num conjunto alargado de empresas, portanto impacto indireto noutras empresas. A empresa em Portugal, a empresa que mais investiu em investigação e desenvolvimento no último ano foi a nós. As duas empresas que mais investiram em investigação e desenvolvimento em Portugal no último ano estão aqui presentes, as duas primeiras. Não é no setor, em geral em Portugal. A empresa que registrou mais patentes em Portugal no ano passado foi a nós. Não é no setor das comunicações, é em geral. Portanto, há aqui um papel que estas empresas têm hoje na atração de talento, no desenvolvimento de talento, na criação de competências que depois são, obviamente, críticas para as outras empresas portuguesas também acompanharem esta revolução digital. Todo esse papel não pode ser ignorado, nem pode ser esquecido. Mas está a ser incompreendido, pelo menos, no mínimo. Está a ser profundamente incompreendido, isso parece-me evidente. Não há reconhecimento nenhum. Nós andamos há 6 anos e meio, com uma política de denegrir o setor. Isso aí acho que é incontornável, já o discutimos aqui nos outros anos. Fazem de nós uns piratas, quando na realidade isso foi feito num determinado período para servir uma determinada agenda, com sucesso, diga-se, mas... Apesar de tudo não desistiram, o que não é mau, é sinal de que alguma coisa vale continuar a investir no setor. Não desistimos, e a questão do investimento, vamos ser claros em relação, porque é que a Europa está a entrar em pânico, ou pelo menos está a se consciencializar, porque é verdade que em Portugal, tanto a vaga da fibra como agora a vaga do 5G, o investimento foi feito. Está a ser feito, ou foi feito, sim. Essencialmente já está feito. Mas isso não é verdade em todos os países da Europa. E daí o sentido de urgência. Nós não podemos também perder o sentido de urgência, porque o facto de ter sido feito nas tecnologias do passado não nos assegura de todo que será feito nas tecnologias do futuro. E, portanto, estarmos com um discurso ou com decisões como a da concorrência. Eu não conheço, obviamente, o dossiê da operação de fusão que aqui falamos, mas vi as premissas que a Autoridade da Concorrência usou no seu sentido provável de decisão. Uma era de preço e de concorrência no preço. Não, e é de facto chocante e preocupante. É de facto chocante e preocupante porque de facto tem uma leitura do mercado que é errada e é preciso começar a mudar. Eu insisto, o Luís discordou de mim e acha que consolidação não é o caminho. Eu tenho consciência clara que as evidências demonstram que as autoridades competentes não estão aí. Mas também tenho a certeza, ou ainda mais certeza, que vão estar. Eu espero é que não seja tarde demais. Pode ser tarde demais? Pode. Quando a Europa está neste ponto da discussão, em que estão, de facto, a discutir como é que se reverte isto, como é que se altera, como é que se atrai investimento, como é que garantimos a sustentabilidade das empresas para que possam investir, como é que nós asseguramos para a Europa uma infraestrutura digital competitiva, nós estamos a ter a discussão ao contrário. Estamos a dizer que uma operação de fusão da treta, peço desculpa, não é da treta no sentido das... Mas que não muda estruturalmente o mercado, não pode acontecer. E estamos aqui a louvar a entrada de um novo operador como se isso fosse benéfico para o país. Não é. Não é. E rapidamente vamos ver que não é.
Enfim, eu espero que cá estar, fica já, autoconvido-me, Rogério, para cá estar dentro de um ano para perguntar aqui aos nossos 3 oradores, mas como o Sr. Ministro já chegou, estamos a chegar ao fim da nossa conversa tão interessante, e porque já tive... Força. O Miguel disse é que também no dossiê que consultámos também da operação, é dito que apesar da Novo ter resultados líquidos negativos, o que prova que não existe rentabilidade, tem uma margem de 15% de EBITDA. Ora, como é que isto é compaginável com 20%, que é em média o que nós investimos, 20% de receitas que nós investimos todos os anos? Portanto, acho que há aqui uma necessidade de compreensão do setor, acho que é uma necessidade urgente. Aqui, eu sou uma pessoa otimista e o facto, obviamente, de nós termos uma nova Presidente da ANACOM que teve uma postura, a qual congratulo, uma postura de diálogo, de abertura e proativa e construtiva com o setor e connosco e com os operadores, eu acho que é um primeiro passo para nós, obviamente, podermos ouvir os pontos de vista e as perspectivas de cada um, compreendemos os desafios do setor para podermos encará-los. E estou duplamente, obviamente, otimista com o facto, obviamente, temos um novo Ministro das Infraestruturas e que esperemos, obviamente, que as políticas públicas e a capacidade de decisão... que eu ia fazer, o que é que se espera do novo Governo e do novo Ministro? Está aqui mesmo à nossa frente. Eu posso dizer o que é que eu espero e, obviamente, o que é que a MER espera. A MER espera que em 33 dias, acho que a minha matemática não me falhou, que em 33 dias, obviamente, tenha capacidade de decisão neste setor e considere este setor preponderante e põe esse setor na sua agenda, temos preponderância estratégica, porque este setor tem-se manifestado preponderante para o desenvolvimento da competitividade do país. Portanto, é importante também que se criam as bases para a promoção, obviamente, desse investimento. Eu acho que eu queria só ressaltar uma coisa e salientar. A MER não procura vantagens. O que nós procuramos é que não sejam criadas assimetrias de forma artificial e que se valorize o investimento que foi feito não durante um ano, nem 2, nem 3, ao longo de décadas. E de todo o compromisso que nós temos tido também ao nível da promoção da inovação, da investigação e na exportação da tecnologia portuguesa. E, portanto, é neste hub, se queremos um dia criar um hub, uma economia digital no nosso país, temos que pensar, se calhar, de uma forma muito mais 360 e holística do que meramente na introdução de concorrência. Luís, já falamos sobre a ANACOM, sobre o contexto. O que é que se espera do novo Governo para este setor? É uma oportunidade? É uma oportunidade sempre de olhar para este setor como um setor que, ao longo da última década, teve os problemas que já debatemos aqui extensivamente e olhar como há um custo de oportunidade muito grande. Há pouco o António referiu o seguinte, disse assim, mas vocês continuaram a investir. Eu acho que isso é olhar só para metade, é o chamado copo meio cheio, meio vazio. Se o setor fosse saudável e se houvesse uma aposta estratégica neste setor em Portugal, o que é que poderia ter sido feito? E essa é a questão que não está a ser respondida aqui. E eu acredito, como há pouco estávamos aqui a referir a centros de competência, tem existido ao longo dos anos que tenho assistido a perdas de oportunidades deste tipo. Ainda há poucos anos, há cerca de 4 anos, foi tomada uma decisão entre um centro de competência com largas centenas de emprego altamente especializado na área de tecnologia, foi tomada uma decisão de fazer esse centro em Málaga, em Espanha, e podia ter sido feito em Portugal. Eu já ouvi o Miguel falar várias vezes no campo inclinado. O que é que o Governo pode fazer para endireitar este campo, Miguel? Eu, em primeiro lugar, há bocado estava a brincar que só vejo esta senhora e este senhor uma vez por ano, que é factual, e chamei-lhe essa situação de exótica, e de facto é. Eu acho que estava na hora de, neste país, existir um debate sério, que envolva o Governo, que envolva o regulador, que envolva os operadores em conjunto, para discutirmos, de facto, o que é que podemos fazer para melhorar, e insisto na função de utilidade para os consumidores e para a sociedade, o que é que nós podemos fazer para melhorar, para assegurar o tal investimento, para assegurar a concorrência. Esse debate não existe. É estranho, porque ele existe, seja ao nível da Comissão Europeia. A Comissão Europeia reúne com os operadores, com os grandes da Europa. Em cada um dos países eu tenho experiência, tenho conhecimento de alguns casos, não conheço todos os países, nem todas as situações. Os operadores sentam-se em conjunto com o Governo, com o regulador e debatem em conjunto. Trocam ideias, vamos lá trabalhar aqui em conjunto para melhorar isto. Aqui em Portugal isso não existe. E, portanto, aquilo que eu penso que era importante para início de conversa é que, de facto, que o novo Governo abra esse espaço,
que se debata, que se acabem com os mitos, com os mal-entendidos, que se construa, que tenha um debate construtivo, que de facto permita melhorar o setor, porque isso é benéfico para inúmeros stakeholders, a começar pela sociedade como um todo. E depois, não posso deixar, até por uma questão de coerência, acho que tem que estar na agenda do Governo, voltando ao ponto da sustentabilidade e da capacidade de investimento, tem que estar na agenda do Governo as medidas que o permitam, e parece-me que só há uma. Qual é? Consolidação. Enfim, estamos a terminar a nossa interessante conversa. Tantos remédios que depois criam um corte ao kit operador. Isso não é de facto criar as condições. Isso é localizar as condições. Criar as condições é um bocadinho mais. Por isso é que eu acho que o Miguel, aliás, o Luís não acredita na consolidação, mas efetivamente. Como vêem, tínhamos aqui espaço para continuar a nossa conversa. Não, mas para responder à tua provocação, porque é que não parámos de investir? Quer dizer, é um sinónimo que estamos a competir. Eu ia acrescentar por estas notas finais, a vontade e a disponibilidade. Enfim, os operadores também têm uma associação, também se podem sentar lá na associação a discutir e ter a associação a tomar, se calhar, posições com maior impacto e maior relevância, maior peso. Enfim, a associação representará o que dizem os operadores. Mas eu não resisto a uma provocação mesmo para terminar, até para passarmos a palavra ao Sr. Ministro. Temos o Miguel a terminar o seu mandato este ano, veremos se o acionista e se o próprio vai querer continuar. Temos a Altice neste processo de venda, não venda, veremos o que é que vai acontecer. Enfim, o Luís chegou há pouco tempo, veremos com este processo também como fica a Vodafone e vamos ter um novo entrante. Arrisco dizer que no próximo ano este debate pode ser um bocadinho diferente. Obrigado a todos pela vossa participação.